Muito obrigado aqui ao Júlio Guerra e à APLA e a vocês todos por estarem presentes. É sempre um gosto para mim ouvir falar deste tema tão apaixonante. E o que eu sugeria é... Eu tenho aqui 70 e tal slides, portanto eu não vou conseguir passar isto. Isto é uma matéria muito densa. Vou tentar sintetizar as questões mais importantes e depois deixar um espaço para vocês. E à medida que vão pôr outras questões, talvez eu depois consiga ir explicando e também explicando e aprendendo convosco. Possivelmente está aqui, quem sabe um bocadinho mais disto do que eu. Só para enquadrar quem eu sou, eu costumo dizer que os ingleses não misturam o sou com o estou, mas o sou e o estou não têm nada a ver. Aquilo que eu sou, se calhar, é uma partícula divina, como vocês todos. Aquilo que eu estou formado em engenharia eletrotécnica e, portanto, estou com algum conhecimento sobre estas matérias e, portanto, talvez consiga descodificar esta matéria que é tão densa e tão complexa para algo que seja mais simples para todos entendermos e podemos falar um bocadinho sobre isto, sobre a física quântica em si, o que é, e sobre as consequências que esta nova física vem trazer para a vida de todos nós. É este que é o meu propósito aqui, é tentar fazer aqui algumas pontes entre a física quântica e outras realidades. Algumas delas nós suspeitamos que existem, mas que na realidade não temos a certeza e, portanto, isto são pontos para, de algum modo, reforçar algumas das nossas intuições sobre esta matéria. Eu tenho aqui vários vídeos para passar, mas eu não vou passá-los todos. Vou, se calhar, tentar passar este aqui. Isto é um cão de um amigo nosso, dos amigos nossos, que passa a vida a olhar para as paredes. E nós fomos lá a casa e achámos muito interessante. Não sei se consegue ver, passam de vez em quando aqui umas coisinhas brancas no registro de vídeo e o cão passa a vida a olhar para as paredes. Isto é o dia-a-dia dele. Paredes completamente brancas, ele abana o rabo, olha, vê-se que está a ver qualquer coisa, mas nós não sabemos o que é. Exatamente, nesta posição, os nossos amigos acharam isto tudo normal e é uma das coisas que eu vos quero trazer aqui é que esta nova física... muito bem. Se conseguir dar um toquezinho. A chegar a imagem para cá um bocadinho, que era ótimo. Está melhor, acho que está melhor. Pronto. Não, é para forçar um bocadinho. Aí está. Está bom. Não sei se vocês veem aqui as coisas a passar de vez em quando. Há aqui uma agora que é bastante nítida, aquela ali, e que tem um movimento que não é, obviamente, um movimento normal. Portanto, este é o Tommy, que é a minha primeira personagem aqui. Tenho aqui uma outra personagem que eu gosto imenso. Uma das questões que é muito falada na física quântica é a ponte para a consciência. E, portanto, eu também vou tentar fazer aqui uma dessas pontes, que é realmente o estudo da consciência, se isto funcionar. Está a funcionar. A few months ago, after knowing Eckhart Tolle for a while and studying the books, I woke up and I suddenly got it. I understood suddenly how thought was just an illusory thing. And how thought is responsible for, if not all, most of the suffering we experience. And then I suddenly felt
like I was looking at these thoughts from another perspective. And I wondered, who is it that's aware that I'm thinking? And suddenly I was thrown into this expansive, amazing feeling of freedom from myself, from my problems. I saw that I was bigger than what I do. I was bigger than my body. I was everything and everyone. I was no longer a fragment of the universe. I was the universe. And ever since that day, I've been trying to get back there. It comes and it goes. It's like riding a wave. Sometimes I'm on, sometimes I'm off. But at least I know where I want to go. And that I want to take as many people with me as I possibly can, because the feeling is amazing. Só mais pequeno vídeo. Já passo então a matéria propriamente dita. No último lançamento do Tesla para o espaço, toda a transmissão SpaceX will foi launch feita em its direto. most powerful rocket ever, carrying some cargo belonging to the company's founder, Elon Musk's. Eu vou passar aqui um bocadinho à frente. No lançamento do Tesla para o espaço, isto foi transmitido em direto, digamos, em direto, em vídeo real, em tempo real. A transmissão foi feita do que estava a passar à frente do carro. E, portanto, isto está gravado, então vocês podem ver isto em todo o lado. Há um conjunto de eventos que vão acontecendo que ninguém fala, acham aquilo perfeitamente normal, que é um conjunto de bolinhas brancas a passar, umas luzes azuis a aparecer. E, portanto, no espaço onde teoricamente não existe nada, como é que é possível haver tanta vida que está ali, transmitida em direto e aparentemente sem qualquer consequência? Isto para vos explicar que muitas vezes as realidades que estão à nossa frente estão à vista de todos nós e, portanto, é só uma questão de nós não conseguimos ver porque não estamos preparados ou não estamos abertos para isso. Eu vou só passar aqui algumas. Isto foi uma das coisas que me intrigou e agora, portanto, já há aqui uma série de estudos um bocadinho neste momento. Não sei se conseguem ver, isto vê-se muito mal. Isto está, aqui possivelmente não se vê, mas vocês podem ver isto no YouTube. Existem um conjunto de bolinhas brancas a passar, que se calhar não se vê, não conseguem ver nada. Isto não tem definição suficiente. E há uns flashes de luz azul que saem por trás do carro também, aparentemente sem qualquer significado. Não se consegue ver. Isto também é um flashzinho, mas aquelas coisinhas brancas que eu queria que vocês vissem não aparecem. Pronto, eles depois fazem aqui alguns zooms sobre algumas destas partículas que saem aparentemente do nada. Aqui acho que não se consegue ver. Não conseguem ver nada, não. Isto é demasiada definição, vou seguir aqui. Não conseguem ver uma luzinha branca assim. Voltando aqui à apresentação. Portanto, a agenda que eu vos proponho para falar assim rapidamente é o que é a física quântica, a questão das intuições e das crenças, o percurso da física clássica à física quântica e quais são as diferenças, e depois aponto para algumas outras realidades que eu vou passar aqui para fazer exatamente essa ponte. E no fundo as conclusões. Eu começo normalmente pelas conclusões, que são conclusões minhas, da minha experiência e do meu estudo. Uma delas que eu compartilho com Albert Einstein é que a realidade é uma ilusão, embora bastante persistente. Uma outra, esta é mais minha, que tudo é relativo, exceto a velocidade da luz no vácuo. E já vou explicar um bocadinho qual é esta lógica. E, portanto, a conclusão que eu chego é que nós vivemos uma espécie de videojogo dual. Portanto, nós só vivemos na dualidade, nós não conseguimos entender a não-dualidade. E a física quântica o que vem trazer é um bocadinho esse levantar do véu para a não-dualidade. É o que a física quântica levanta, é um passinho para a não-dualidade, que é algo que nós não compreendemos.
E, portanto, estamos também ligados a tudo e a todos. Nós somos feitos das mesmas partículas, a base é toda igual. Portanto, faz sermos humanos, como animais, como minerais, qualquer coisa, é tudo feito da mesma partícula. E, portanto, de algum modo, estamos ligados a uma coisa chamada que é o campo quântico, é de lá que sai tudo. E que a única realidade, isto é uma conclusão minha, é aquilo que podemos chamar Deus, ou absoluto, ou a não-dualidade. Portanto, estamos num grande filme. Física quântica. Quem é que me sabe dizer o que é física quântica? Alguém quer arriscar uma coisa? Porquê a palavra quântica? Está ligada aos quanta e ao quanto e aos quanta, que são pacotinhos entre comas de energia. Pronto, a física até ali era uma física analógica, ou chamada uma física linear. Nós tínhamos 1,1, 2,2, 3,3. Quando se chega à física quântica, ela passa a ser uma física digital. Só existem 3 partículas, 1 partícula, 10 partículas, existem tudo quantificado. E a energia não é contínua. Ou seja, a energia, quando aumenta, tem zonas em que dá saltos. E estes saltos de energia, e portanto, de algum modo, se a energia está ligada à matéria, alguns saltos de matéria, estão ligados a esta palavra quanta. Okay? O quanta também está ligado diretamente aos pacotes, por causa da questão da luz. O Albert Einstein é que trouxe esta questão da luz, quando incide numa placa, poder criar energia fazendo como se fossem metralhar um conjunto de partículas sobre uma chapa de metal, e essa chapa cria depois energia elétrica. E, portanto, a noção de quanta é a noção de que isto é digital. Portanto, por isso esta conclusão minha de que estamos num videojogo. Vamos chegar a esta equação do Albert Einstein, que é a energia é igual à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Esta fórmula, que é uma fórmula histórica, eu acredito que as pessoas só acreditem nela por causa da bomba nuclear. Porque dizer que vocês sabem que a velocidade da luz é 300 mil km por segundo ao quadrado, vocês estão a ver, isto dá um número astronómico. Qualquer pequena massa tem contida uma quantidade infinita de energia. Hoje as coisas já estão um pouco diferentes, hoje também já se fala em antimatéria e, portanto, já se fala que, apesar de num ponto muito pequenino existir muita quantidade de energia, possivelmente toda a energia do universo é zero. Isto é uma conclusão daquele físico Stephen Hawking. Stephen Hawking. Stephen Hawking, exatamente. Que é para o universo estar em equilíbrio. Para estar em equilíbrio. Portanto, a contabilidade disto tudo é zero. Ora bem, tudo é energia e descontínua. Depois, aqui um bocadinho à frente, já vou explicar o que é que eu chamo aqui a energia descontínua. Queria só chamar aqui a atenção para a luz. Aliás, é uma palestra que eu depois gostaria de fazer aqui, sobre a luz, está aqui prometida. Mas a luz, o estudo da luz, é que faz, digamos, despoltar toda a teoria da relatividade. A conclusão que já foi tirada em 1800 e qualquer coisa, de que a velocidade da luz no vácuo é igual em qualquer referencial, esta é uma conclusão histórica, é que faz despoltar na cabeça de Einstein todo o raciocínio para chegar à teoria da relatividade e para chegar à física quântica. E porquê? Que é para vocês perceberem porque a luz foi estudada, que é algo que sai dali e vem a 300 mil km por segundo para ali. Ora bem, o que é isto da velocidade da luz ser igual em qualquer referencial? Quer dizer que, independentemente de eu me estar a mover ou estar parado, a velocidade da luz relativamente a mim é sempre 300 mil km por segundo. O que é que isto quer dizer? Então, se a luz sai da lei, está a 300 mil km, vai começar a sair e demora um segundo até chegar aqui, eu estou a 300 mil km, se eu começar a andar contra a luz, teoricamente, todos sabem pela física clássica, que a velocidade teria que aumentar, certo? Se há um automóvel que vem a 100 km para cá e eu vou 100 km para lá, a velocidade a que os dois objetos são relativos é 200 km por hora. Compreendem isto? Certo? A luz não funciona assim. Se eu começar a ir à velocidade da luz, imagina que eu saio daqui a 300 mil km por segundo também. A luz vai relativamente a mim sempre a 300 mil km por segundo. Isto não faz qualquer sentido. Okay? Este é o primeiro esquisitice, chamamos-lhe assim, da física. Porque é que a luz, quando eu vou direto a ela de algum modo tem que abrandar relativamente a mim, mas se alguém estiver a observar, vê ela a 300 mil km por segundo. Eu é que quando vou direto a ela tem que travar, okay? Que é para manter sempre os 300 mil km por segundo. E ao contrário, se eu me afastar, a luz acelera para vir aos 300 mil km por segundo.
Isto é a primeira constatação e daqui é a essência de toda a física do Einstein e de toda a teoria da relatividade. É neste princípio, que não faz qualquer sentido, mas que hoje é um ponto assente. Okay? Portanto, começamos a desmontar, eu vou depois falar um bocadinho da física clássica, todos os paradigmas da física clássica que governaram toda a nossa sociedade durante os últimos 300 anos e que ainda governam os nossos cérebros hoje em dia. Todo o pensamento linear, de que as coisas vão daqui para além, que tem uma velocidade e que tem um tempo. A primeira grande constatação disto é que o tempo não é relativo também. Claro, se eu vou contra a luz e, portanto, o meu tempo não vai ser igual ao tempo da pessoa que está. O tempo, a velocidade não é um espaço sobre o tempo. Percebem isto? Este é, digamos, uma das primeiras constatações científicas que tornam a ciência uma coisa diferente. E a luz, se vocês agora analisarem a luz e começarem a estudar a luz, vão começar a ver que a luz é uma coisa realmente muito estranha. É uma coisa que não é deste mundo, chamemos assim. Ok? Seguindo em frente, entramos agora no átomo. Toda a física quântica, obviamente, aparece do estudo do átomo. E o átomo, apesar de ser conhecido nos últimos 60, 70 anos com mais detalhe, ou, enfim, há 100 anos já se começou, digamos, a ter noção que havia um núcleo e havia eletrões à volta do núcleo. O átomo é uma intuição dos gregos. Ou seja, apesar de nós hoje termos evidências científicas de que o átomo existe, isto já tinha sido intuído na Grécia Antiga. E tem 470, 380 anos antes de Cristo. E qual é que era o princípio da existência do átomo? Pensavam os gregos que se nós tivermos um pedaço de madeira, cortarmos ao meio, ficamos com 2 pedaços de madeira, certo? Se cortarmos esse pedaço ao meio, ficamos com mais 2, 4 pedaços de madeira. E vamos cortando sucessivamente a madeira, até haver um sítio em que não haverá mais madeira. Era esta a ideia. Não havendo essa... já não há madeira, ou enfim, o que fosse, metal, qualquer coisa, é isso que se chamava o átomo. É a mais pequena porção de matéria que já não é matéria. Isto também é um paradoxo. Ou que já não é divisível, não é? Já não é divisível. O átomos vem do grego, desculpe lá. Sim, sim. O átomo, a palavra átomo vem do grego atmos, que é indivisível, não se pode dividir mais. Desculpe lá. Muito bem, não? Esse é o conceito. Eu sei que o senhor sabe, mas às vezes... Sim. Enfim, para entender. Ora, os átomos, esta tabela periódica diz que, enfim, todo o conjunto dos átomos, portanto, são constituídos, na sua essência, por um núcleo e por eletrões à volta. Portanto, esta tabela periódica define tudo o que é conhecido atualmente no universo. Isto não a tabela periódica aplica-se ao estudo do universo inteiro, não é só cá na Terra. Portanto, todos estes elementos são apenas feitos de pedaços de núcleo com prótons, neutrões e eletrões. E dependente da quantidade, assim, é um elemento químico. Seja ele carbono, seja ele silício, seja ele oxigênio, seja o que for, é sempre feito exatamente a mesma coisa. Somos feitos todos da mesma composição. O que é interessante é que o átomo foi começando a ser mais detalhado e recentemente, portanto há cerca de 80 anos, começou-se a partir o núcleo. Portanto, pega-se num núcleo. O hidrogênio é o elemento químico que só tem um próton e um eletrão. Ok? E portanto é fácil, se nós tirarmos de lá o eletrão, pegar no próton, bater com o próton no outro próton, aquilo salta uma série de partículas e é assim, através desta imagem que está aqui, que sai uma série de partículas e é assim que nós estudamos o que é que está dentro do próton. Ora, o próton. O que é importante perceber é que dentro do próton existem os quarks e, portanto, tudo hoje conhecido entra-se nos quarks e é o limite máximo que se conhece. Hoje, entretanto, depois já há a teoria das cordas que vai um bocadinho mais longe, mas para o efeito é isto que gostaria que percebessem. Outra constatação interessante é que, imaginando o núcleo do hidrogênio, uma bola de futebol no centro de um estádio, o eletrão circula na parte de fora do estádio. E o eletrão ainda é mais pequeno do que a bola de futebol. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, na essência,
um átomo é 99,99% de espaço vazio. Espaço vazio é aquilo que a ciência gosta de chamar a qualquer coisa que não sabe o que é. Ok? Hoje percebe-se que esse espaço vazio é muito mais do que um espaço vazio. Mas é só para perceberem que quando nós entramos na matéria, no estudo da matéria, que nós pensamos que é uma coisa densa, quando chegamos na essência da matéria, quando chegamos ao átomo, o que nós percebemos que isto que está aqui, na sua maioria, é algo que não é matéria. Ou pelo menos conhecida. Isto é muito estranho. Pronto. Outra constatação estranha. A experiência da dupla fenda. Não sei se vocês conhecem. Quem é que conhece a experiência da dupla fenda? Eu conheço. Toda a gente conhece. Na sua essência, a dupla fenda é o seguinte. Começamos a enviar uma partícula atómica, pode ser, hoje já se faz com fotões, se faz com eletrões, se faz com qualquer coisa, até se faz com átomos e com moléculas. E o princípio é o mesmo. Envia-se essa partícula através de uma fenda e essa fenda vai gerar um risco do lado de lá. No ecrã, que ele passa através de uma fenda e tem um risco do lado de lá. E eu vou mandando, inicialmente mandava-se um feixe de eletrões ou um feixe de prótons, mas depois começou-se a mandar um a um. Se eu puser duas fendas, teoricamente, quando se enviavam estas partículas, o que deveria aparecer do lado da parede no ecrã seriam dois riscos. Certo? É o que faz sentido. Se eu mandasse bolas e as bolas passassem nos buraquinhos, o que aparecia seriam dois riscos também. Não aparece. Aparece o que chamam um padrão de interferência. Aparecem vários riscos, no central um bocadinho mais forte e os laterais um bocadinho mais fracos. Isto foi, digamos, mais um pilar no desenvolvimento da física quântica. As pessoas depois fazem isto uma vez, isto afinal não é bem assim, isto tal. Vamos esperar. E andam há 100 anos a fazer isto. E isto não sai desta coisa. Portanto, quando envio partículas atómicas através de duas fendas, o que aparece do lado de lá é um padrão de interferência. Ora bem, isto é um fenómeno semelhante ao das ondas e, portanto, se eu enviar ondas de água e tiver dois buracos numa parede, as ondas de água vão fazer no ecrã mais ou menos o mesmo efeito. O que é que isto quer dizer? Eu acho que isto aqui enfim, esta é a primeira constatação. A segunda, mais estranha ainda, chamo isto as estranhices, as esquisitices. A segunda mais estranha ainda é, eles queriam saber por onde é que passava a partícula atómica. Portanto, se passava no buraco 1 ou no buraco 2. Então o melhor que iriam fazer é ir observar. Se eu tiver ali alguma coisa que me observe, eu mando uma partícula e digo, olha, passou no buraco 1. Olha, passou no buraco 2. Olha, não passou em nenhum buraco. E eu assim consegui identificar o percurso destas partículas até chegarem ao ecrã. Ok? Mais uma coisa histórica estranha. Quando se passou a observar o comportamento para perceber por onde é que passavam essas partículas, passaram a aparecer duas riscas no ecrã. E isto é muito importante, e volto aqui, portanto, eu falei aqui na questão da consciência, é como se a partícula soubesse que está a ser observado. Ok? Isto é tão estranho, e isto é uma experiência que se repete hoje em dia e continua a ser igual. E, portanto, nós observamos isto não faz sentido, deve haver um modelo por trás disto, há quem esteja à procura de novos modelos teóricos para isto, mas na realidade o que acontece é que parece que essa partícula, quando vai... Reparem bem no seguinte, imaginando que já não há o observador, a partícula quando sai daqui, ela já sabe para onde é que... Quer dizer, ela tem que saber que vai para um sítio conhecendo as outras anteriores que foram. Certo? Que é para criar o padrão de interferência. Estão a perceber o raciocínio? Para que uma vá para além, outra vá para além, outra vá para além, e se desenha um padrão de interferência, as partículas quando saem têm que saber o que é que as anteriores fizeram e o que é que as próximas irão fazer. Isto é uma coisa que não faz muito sentido. Percebem? É como se a partícula conhecesse o passado e o futuro. Ok? Portanto, é algo que é muito estranho de perceber como é que a partícula tem a consciência das outras partículas anteriores e posteriores. Estão a perceber? É para saber que ela sai daqui e vai parar além, ela vai parar àqueles riscos sempre. Só que cada partícula tem um efeito pessoal, individual. Mas no conjunto elas todas desenham um padrão de interferência. Portanto, elas conhecem o passado, elas conhecem o futuro e conhecem o observador. É outra coisa estranha. São três coisas estranhíssimas. Que é quando alguém está a observar, olá, eu tenho uma consciência e vou fazer de outra maneira. Tudo isto, obviamente, isto levanta aqui uma série de pontos. E é natural que as pessoas não científicas se inspirem nisto para começar a divagar e a filosofar
e fazer coisas que às vezes não fazem o mínimo sentido. É bom nós separarmos ciência de racionalidade e de irracionalidade. Mas que isto levanta aqui algumas pontes, levanta. Certo? Já não é possível dizer que o passado e o futuro não se podem misturar. Já não é possível dizer que as coisas não estão interligadas. Já não é possível dizer que há experiências que funcionam de maneira diferente se forem observadas. Pronto. Isto, obviamente, na física normal, nós não vamos aplicar isto a aviões, a comboios, a bolas de futebol, a material pesado. Desculpa lá, o engenheiro, quando diz física normal, está-se a referir à física newtoniana. Newtoniana, sim. Física newtoniana, sim, é normal. Não é como seja anormal e outra anormal. Essa é normal, sim. Peço desculpa. Muito Não, obrigado. Muito obrigado. Portanto, isto pode não se aplicar, digamos, a grandes massas. Porque toda essa física é de respeito. Nós hoje temos os aviões no ar e temos os barcos e temos tudo isto graças à física clássica. É um respeito. Temos que fazer uma VNA Newton e isto não está posto em É causa. uma evolução, claro. Agora, quando se trata de questões mais subtis, já vou falar aqui de algumas delas, é preciso, se calhar, usar outro tipo de abordagem. E é um bocadinho isto que a física quântica nos vem trazer. Terceira e última esquisitice. Eu, se calhar, aqui atrevi-me a passar o filme. Não, é mais fácil explicar. Esta é a fórmula do Einstein-Lorentz. Portanto, é o EMC², mas isto aqui depois tem a ver com a velocidade das partículas. E quando a velocidade da partícula é igual à velocidade da luz, isto dá 1 e, portanto, aquilo mantém-se. Mas quando a velocidade da partícula é superior à da luz, que é uma das coisas impossíveis da física, ou pelo menos pensava-se, as coisas já não são bem assim, quando essa velocidade, isto passa a ser um número maior que 1, isto é um número negativo, e a raiz de um número negativo não é possível, matematicamente. Mas isto dá para nós filosofarmos um bocadinho e falar uma coisa que são os números imaginários na matemática, e que dá para fazer ali algumas coisas giras com isto. Matematicamente, pensando. O emparelhamento quântico, que é a terceira esquisitice, é duas partículas, quando andam muito juntas, ou porque estão na mesma órbita de um átomo, ou por qualquer motivo andaram a namorar bastante próximos, estamos a falar de eletrões, fotões, essencialmente, mas isto já se aplica também a outras partículas. Essas partículas, depois de ficarem emparelhadas e se forem afastadas, é interessante que essa partícula, depois de afastada, não importa a distância. Isto é muito estranho. A coisa é uns metros, etc. Mas ela pode ir para os confins do universo. E se eu alterar alguma das características de uma das partículas, o tradicional é o spin, portanto, não é bem a rotação, mas é uma das características das partículas, elas têm várias características, não vou estar aqui a mencionar. Se eu alterar essa partícula, instantaneamente a outra partícula muda. O Einstein morreu sem perceber o que era isto. E hoje acho que a maior parte das pessoas não continuam a não perceber. Mas toda a tecnologia emergente, nomeadamente a computação quântica, é baseada nisto. Portanto, é assim, uma coisa, nós não percebemos o que é, mas já agora vamos aproveitar lá a nosso favor. Ok? Certo? Ora bem, isto levanta um sem número de questões. É evidente, se eu tiver dois comboios a namorar durante vários anos, se eu afastar os dois comboios, eu não mexo um comboio e outro comboio mexe. É evidente isto. Mas se eu tiver duas pessoas que estão a viver muito juntas, e se elas se afastarem, pode haver pensamentos, ou pode haver emoções, ou pode haver coisas destas que possam interferir. Já são coisas mais subtis. São estas pontes que, de algum modo, isto vem destapar. Okay? Vem destapar coisas que nós sentimos, que nós intuímos, mas que na realidade não sabemos bem porquê. Os espíritas estão um bocadinho mais avançados nisto. O Allan Kardec já escreveu um livro em 1800 e tal que falava destas coisas, que é uma coisa estranhíssima, como é que ele teve a intuição de escrever aquilo. E, portanto, ele na altura era o eletromagnetismo, porque um dos princípios da física clássica é que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não há interferência, a não ser a gravidade que atrai as massas, não há interferência à distância. Isto não era permitido na física clássica. E com o eletromagnetismo vem levantar um bocadinho aqui a esperança, porque eu já consigo, através do eletromagnetismo, fazer uma transmissão via telefone, ou via rádio, ou qualquer coisa. E, portanto, os espíritas ganharam aqui um novo ânimo. Como quem diz, é possível fazer transmissão à distância, transmissão de pensamento, enfim, transmissão interdimensional,
com espíritos, nomeadamente, porque já existe o eletromagnetismo, mas aquilo não chegou ainda bem. Ora, o emparelhamento quântico vem lá aqui outro alento ainda a estas teorias. É possível eu estar, algumas das minhas partículas de que eu sou feito, estarem emparelhadas com outras que estão na Andrómeda, nos confins do universo, noutro tempo e noutro espaço, e que eu possa sofrer, digamos, algumas oscilações, função dessas oscilações à distância. Isto hoje é possível, isto hoje é constatado fisicamente, isto é o princípio da computação quântica. Portanto, sabemos que existe, ninguém sabe o que é. Uma das teorias que eu ouvi, que eu achei muita piada, e da qual para mim faz todo o sentido, é que as duas partículas são a mesma. E é como se elas estivessem ligadas. Imaginem um pau que passa para outra dimensão. E eu estou a ver a ponta do pau. Uma coisa que verga, não é? Eu quando viro aqui o pau vira deste lado também. Estão a ver a ideia? Imaginem uma barra de plástico ou de metal que eu só estou a ver as pontas, eu não estou a ver o que se passa do lado de lá. O que eu sei é que se eu movimentar esta ponta, é que ela aqui muda instantaneamente, porque é a mesma. Esta é uma das teorias que está por trás disto. Ou seja, nós não percebemos. Porque é assim, de acordo com todas as leis da física, ir mais rápido que a velocidade da luz não é possível. Mas aqui estamos a falar de instantaneamente. Instantaneamente é algo que não se consegue perceber o que é. E, portanto, uma das teorias que eu gosto à volta disto é que é a mesma. É a mesma coisa. Ou seja, eu quando estou a mexer aqui, estou a mexer ali, ao mesmo tempo. Porque elas estão ligadas, chamemos por outro espaço-tempo ou por outra dimensão que eu não conheço. Eu gosto desta teoria, não sei se vocês gostam. Para mim faz todo o sentido. Tentar perceber que duas partículas afastadas não se sabe bem a que distância interferem uma com a outra, e portanto se eu estiver a falar de uma partícula é uma coisa muito pequenina, mas se eu tiver um aglomerado de partículas, isto já pode começar a tomar outras dimensões, e portanto levantam aqui pontes que eu chamo para outra dimensão. A física quântica vai muito na base da observação, da medição, da intuição. E depois repete-se e cria-se uma teoria. E tem sido um bocadinho à volta disto. É a experimentação e depois criar teorias à volta disto. E depois essas teorias tentam-se ver na prática. De qualquer maneira, toda a física quântica, quanto a física newtoniana era uma física determinística, 1 mais 1 igual a 2, velocidade, tempo, espaço, tudo isto era determinístico. É fácil eu saber onde é que a Lua está daqui a 1 ano. Toda esta física, calculo isto com a máxima precisão, é determinístico. A física quântica é uma física mais probabilística. Sobre a intuição. No século XVIII havia um indivíduo que fazia operações e que se percebeu que ao lavar os instrumentos, as operações eram feitas por curandeiros, não havia cirurgiões. E portanto as pessoas tinham uma gangrena numa perna, cortavam-lhe a perna e a coziam e faziam aquilo tudo a sangue frio, não havia anestesia, não havia nada. Ele percebeu, se tivesse cuidados de higiene com os instrumentos e com as mãos, que o pós-operatório, que normalmente tinha taxas de insucesso à volta dos 80% a 90%, baixava para aí para 20%. Ou seja, o facto de ter higiene nos instrumentos dava maior resultado do pós-operatório. O homem não conseguiu explicar aos outros esta questão. E, portanto, todos o chamaram trapaceiro, sem qualquer credibilidade, e acabaram por matar o homem. Isto por o seguinte: muitas vezes nós temos intuições sobre coisas que só passado alguns anos é que aparece o microscópio e, portanto, aparece a questão das bactérias e dos vírus e das infecções. Outra intuição muito interessante, isto não é preciso nada especial, isto foi 276 a.C., é um tipo chamado Erastótenes, que sabia uns rudimentos de geometria, e portanto ele pôs um pauzinho aqui ao meio-dia numa determinada zona, via o Sol, e o Sol, aquilo dava-lhe uma dimensão de sombra. E portanto ele calculava, era fácil, isto é um triângulo, via qual é o tamanho da sombra aqui. Levou isto para 300 km de distância, julgo eu, 800 km, exatamente ao meio-dia, punha lá o pauzinho e a sombra tinha uma dimensão diferente. E ele só por estes cálculos começou a fazer os cálculos e disse: o perímetro da Terra são 400 mil km. A Terra é redonda e o perímetro são 400 mil km. Reparem bem, o tempo... Falhou por muito pouco. Por muito pouco.
Reparem bem o tempo que demora entre a descoberta e a intuição. Portanto, temos intuição, depois temos descoberta, ou seja, é algo que se repete, até depois ser aceite pela comunidade científica, pela sociedade em geral, por todos nós. Hoje agora já existe uma teoria que a Terra é plana. Portanto, nós agora já rimos agora aí mas ainda há gente que acredita que a Terra é plana. Nós já rimos da Terra plana agora porque isto não faz sentido. Nós já absorvemos isto. Mas isto demorou mais de 2000 anos a absorver. Mais algumas intuições que começam hoje a ter comprovativo ou comprovação científica são a noção de que a gravidade é uma deformação do espaço-tempo. Portanto, a Lua gira à volta da Terra porque a Terra faz uma deformação do espaço-tempo que faz com que a Lua ande aqui à volta disto. Esta constatação, reparem bem, como é que isto aparece? Toda a gente queria saber o que era a gravidade. O Newton já tinha feito todas as contas, a gravidade é uma coisa extremamente bem estudada, extremamente precisa, só que não se percebia a origem da gravidade. E o Einstein queria ir um bocadinho mais longe, porque havia um problema com a órbita de Mercúrio. Todas as órbitas dos planetas obedeciam às equações matemáticas da lei da gravidade, mas a órbita de Mercúrio fazia uma espécie de um Almquer. Portanto, a órbita de Mercúrio, ainda hoje faz, não é uma órbita elíptica, mas ela vai mudando de posição ao longo dos anos. E faz uma espécie de um Almquer. Portanto, é meia elipse, depois outra elipse, depois outra. Não é no mesmo sítio. Mais uma vez, volto aqui a explicar que todos os cientistas achavam isto normal. E, portanto, se as leis estavam a funcionar, aquilo era uma aberração qualquer. Mas o Einstein pensou que não. E ao estudar a órbita de Mercúrio e de aperfeiçoar toda esta teoria, é que aparece esta noção de que a gravidade é uma deformação do espaço-tempo. Ora bem, deformação do espaço, eu acho que todos nós conseguimos perceber. Certo? Agora, quem é que consegue perceber deformação do tempo? O problema é que o tempo não existe. Por isso que eu acho que está errado. Mas pronto, Então, vou entrar por aí. Pronto. Se a gravidade é uma deformação do espaço-tempo, eu acredito que se nós conseguirmos perceber o que é a deformação do tempo, conseguimos vencer a gravidade. Ou seja, qualquer objeto antigravítico será feito com alguma inteligência que percebeu como é que se dobra o tempo. Por isso que a gente não consegue viajar no espaço. Sim. E tenta perceber a gravidade como isso. Sim. As viagens no espaço pelas naves, as Sim. situações, Todo o nosso eles raciocínio, percebem o raciocínio diferente, é por isso que eles conseguem, nós ainda não. todo o nosso raciocínio, há 2000 anos, aquilo que eu estou aqui a dizer, no tempo da Grécia, não sei o que, é sempre um raciocínio linear de tempo. Nós temos isto embebido de tal maneira dentro de nós que não conseguimos pensar de outra maneira. Que o tempo não é linear, que o tempo pode ser circular, que o tempo pode andar para a frente e para trás. E isto são constatações científicas, eu não estou a falar de intuições, são constatações científicas. As ondas gravitacionais que foram recentemente descobertas, portanto, Comprovadas agora com o LIGO. comprovadas, o buraco negro, no fundo, é dizer que esta deformação do espaço-tempo, em alguns sítios, esta massa é tão pesada que faz ali um buraco. Estão a ver? Portanto, isto é uma massa normal, faz uma deformação do espaço-tempo. Quando esta massa é infinita, lá está, voltamos aqui a outro conceito que os cientistas têm grande dificuldade em perceber o que é infinito, e nós, não é? Os cientistas, nós, isto dá-se aqui uma coisa que é um buraco negro. E o Einstein já tinha previsto os buracos negros e toda a gente já tinha percebido que eles existiam matematicamente e até com algumas observações. A semana passada, há 2 ou 3 dias, conseguiu-se tirar uma fotografia de um buraco negro. 10 de abril de 2019. Uma outra coisa que eu gosto de trazer para estas palestras é a questão das crenças. Nós, apesar de percebermos algumas das coisas que a ciência nos traz, essas coisas fazem-nos o chão sair debaixo dos pés. E nós, como mecanismo normal, tentamos dizer a nós próprios que essas coisas não existem. Isto é baseado nas crenças. Vocês sabem que os elefantes, quando são pequeninos, estão agarrados a uma estaca e depois, quando crescem, ficam tão grandes, eles só põem a corda no pé, não é preciso estar ligado à estaca. O elefante cria a crença de que com uma corda no pé ele não se consegue movimentar. E, portanto, toda esta questão das crenças é a forma como nós, seres humanos, estamos programados. 90 e muitos % daquilo que fazemos no dia-a-dia são programas que estão instalados. E por isso, muitas vezes, quando alguém nos vem dizer, olha, que isto não é bem assim, nós até percebemos ali durante um bocadinho, mas depois a vida continua exatamente da mesma maneira. Isto são algumas das histórias de crenças que ao longo da vida que eu vou estar aqui
A crença que eu costumo dizer que é a mais profunda é o clube de futebol. A pessoa, uma vez instalado o clube de futebol na infância, fica para toda a vida. Fica ali. Não consegue mudar com outro clube. É uma programação feita emocionalmente num período de tempo da nossa vida e que fica para toda a vida. E estou a falar de uma coisa simples. Agora imaginem religião, sei lá, coisas muito mais, incluindo científicas, certo? Como dizia Ralph Emerson, as pessoas só veem o que estão preparadas para ver. Isto aqui é uma imagem que dá para ver várias coisas. E pode levar mais de 100 anos. Nós hoje, vocês sabem que se puséssemos o Alentejo todo com painéis solares, conseguíamos ter energia elétrica para a Europa toda. Isto já se sabe há 100 anos. Porquê é que demorou 100 anos? O Prémio Nobel de Einstein sobre esta matéria foi em 1905. Porquê é que demorou 100 anos a implementar uma coisa que é tão básica quanto esta? Lobby do carvão. Pronto. Não tem só a ver com o lobby do carvão, tem a ver com as crenças, tem a ver com o clube de Os futebol. vários lobbies. A partir do momento, não é que as pessoas não acreditavam, nos últimos 100 anos, ninguém acreditava que isto fosse Sei, a possível. tecnologia Teve que vir uma pessoa chamada Elon Musk para levar isto. E esta é outra das coisas. 1912 era um ano espetacular em automóveis elétricos e depois aquilo acabou por ser vencido pelo Ford. Queria também chamar aqui a atenção, para perceberem um bocadinho isto, que usa-se muito hoje este termo do comprovado cientificamente em muitas áreas e uma coisa, e confunde-se uma coisa que é causa e efeito com uma coisa que é correlação. Na ciência, na física clássica, era tudo muito na base da causa e efeito. Eu dou aqui uma tacada nesta bola, a bola vai com este movimento e bate naquela tabela e volta. E aquilo é sempre determinístico. Isto chama-se causa e efeito. Uma causa tem efeito. E esse efeito é determinístico. A correlação, que é muito usada hoje em dia no estudo científico, e sobretudo nos estudos científicos mais nas matérias mais subtis, psicologia, sociologia, enfim, mesmo na medicina, tudo isto está muito na lógica da correlação. E o exemplo que eu costumo dar aqui é o exemplo da gravidez. Havendo uma relação sexual, passado 9 meses, há uma correlação para haver o nascimento de um bebê. Mas não é determinístico. Vocês entendem isto? Ou seja, no sentido contrário, percebe-se que se houve uma gravidez, houve um ato sexual. Mas hoje já não é bem assim, porque isto já se consegue determinar. Mas só para perceber a ideia. Mas ao contrário, não é determinístico. O facto de acontecer uma coisa não quer dizer que essa coisa aconteça. Não há uma consequência. Às vezes não há uma consequência e outras vezes, que é muito importante perceber isto, essa consequência tem um desfazamento temporal bastante longínquo. Há coisas que acontecem hoje cujo efeito só é conhecido daqui a 10 anos. E as pessoas, muitas vezes, quando analisam o efeito daqui a 10 anos, vão tentar ali à volta tentar perceber aquilo e possivelmente a origem daquilo está muito mais anterior. Portanto, não confundir causa e efeito com correlação. E a ciência moderna baseia-se muito neste efeito da correlação para fazer afirmações como a que há dias ouvi: comer bebidas quentes faz cancro no estômago. Epá, este tipo de afirmações é perigosa. Não há uma correlação. Fumar faz mal, mata. As pessoas vão estudar as pessoas que fumam e depois vão ver que há uma taxa superior das pessoas que fumam, mas não quer dizer que fumar mate. Quer dizer que há uma correlação. Ok? E portanto, cuidado com estes estudos, porque o facto de não conhecermos todo o processo faz com que nós cheguemos a conclusões ridículas. Um exemplo que eu me costumo lembrar de vez em quando é nós chegamos a um elevador. Eu lá na minha casa tenho 2 elevadores. E carrego no botão e nunca sei qual é que vem. A não ser quando estou no resto do chão. Certo? Ou seja, um cientista, se começar a carregar no botão e a analisar qual é o elevador que vem primeiro, sem perceber o que está por trás dos elevadores, vai começar a fazer umas teorias científicas muito engraçadas. Este vem primeiro, um demora mais tempo, às vezes vem este, outras vezes não sei o quê, começa a fazer medições. Eu vejo a minha cadela, quando chega ao elevador, eu carrego no botão, eu já sei qual é o elevador que vem, mas ela não sabe, porque ela não conhece o mecanismo. Mas se eu estiver a olhar para cima e ver qual é o sítio de onde vem o elevador, e vejo, eu já tenho o conhecimento para lá da minha observação que me permite perceber o que é que vai acontecer. Passa-se muito isto na física, passa-se muito isto na ciência.
nós não conhecemos os mecanismos que estão por lá de trás, fazemos as análises, mesmo a física quântica. Reparem, é como se estivéssemos a analisar um relógio para saber como é que o relógio funciona por dentro, a tirar o relógio contra a parede. Esta coisa de partir o próton para tentar perceber quais são as partículas que estão lá dentro é uma coisa muito rudimentar. Percebem? Nós não conseguimos perceber bem qual é o mecanismo que está dentro do núcleo. E, portanto, partimos aquilo e vão sendo umas partículas e vamos criando umas teorias. Mas é o que há. Por enquanto. Física newtoniana. Estamos todos separados, as coisas têm existência dependente umas das outras e há forças bem definidas entre elas. 1687. Este é o pensamento vigente na maior parte das pessoas da ciência que eu conheço. É muito triste nós observarmos as pessoas e continuam a achar isto. Seja na medicina, seja na informática, seja na mecânica, toda a gente acredita piamente nisto. E isto é válido, obviamente, para muitas coisas, não é válido absolutamente para outras. Este depois é o Charles Darwin, que havia, digamos, a luta pela existência, também é uma mitologia, que não temos qualquer influência mental na matéria. Hoje isto, enfim, começa hoje a estudar-se, a Mara Brisa já trouxe aqui ideia e o Dr. Luís Portela está a fazer, digamos, estudos profundos nesta matéria, nomeadamente o estudo que ele falou no programa de televisão, não sei se vocês viram, eu peço a 4 amigos para me ligarem, faz um estudo em 3.000 alunos numa universidade, em que esses alunos pedem a 4 amigos, amigos para ligarem. Desses 4 amigos, ele vai ter que adivinhar qual foi o amigo que ligou. Fazendo estas continhas estatisticamente, isto teria que dar 25%. Ou seja, eu não sei de 4 amigos qual é que vai ligar. Portanto, eu vou dizer um ao calhas. Se eu digo tudo por acaso, num estudo aleatório de 3.000 pessoas, isto devia dar 25%. Ou seja, eu acerto uma vez em 4. Estes estudos, repetidamente, dão à volta de 40 e tal %. O que quer dizer que há uma influência da mente ou da mente sobre a matéria. Há qualquer coisa para lá do processo científico tradicional estatístico. Ok? E, portanto, a ciência até agora dizia isto não existe. A ciência moderna, mais aberta, mais ousada, diz que vamos lá estudar para tentar perceber. E a matéria caminha temporalmente no sentido da máxima desordem. Esta é uma das leis da termodinâmica, em que a matéria completamente abandonada vai no sentido da máxima desordem. Obviamente, há uma coisa chamada vida, e a vida faz exatamente o contrário. Portanto, esta era a física que governa hoje a mente das pessoas, que é uma física determinística, em que se chegou mesmo no finais do século XVIII à conclusão que não valia mais estudar, não valia a pena mais estudar física. A física estava completamente conhecida e, portanto, não fazia sentido as pessoas irem estudar física. Era uma perca de tempo. Ok? E, portanto, nós somos uma máquina e o mundo lá fora difere de mim. Uma outra coisa que também me faz, digamos, a mim alguma confusão é do ponto de vista da medicina. A medicina olha para os nossos corpos um bocadinho nesta lógica também. E que nós somos uma máquina e essa máquina deteriora-se e, portanto, tem que se cortar umas coisas, tem que se meter umas químicas e tem que aperfeiçoar. E esquecem-se que há um mecanismo de regeneração. Este mecanismo de regeneração a medicina tradicional não aceita. E, portanto, começaram a aparecer estas questões. O que é a consciência? Porque pensamos? Porque é que as células se organizam de uma certa forma? Como é que o ovo é uma semente pode evoluir para um ser vivo? Isto são tudo mistérios. Como é que se regeneram e degeneram as células? Como se sincronizam um cardume a um bando? Como é que os pássaros andam todos no ar sem se tocarem uns nos outros? Porque é que se organizam as galáxias de certa forma? As leis da física clássica esbarraram no estudo das galáxias. Aquela forma orbital das galáxias não é possível, com a física clássica, chegar a equações matemáticas. Então tiveram que se encontrar novas equações matemáticas. E essas pressupõem a ideia de uma coisa chamada antimatéria. Só com antimatéria é que é possível justificar o movimento da galáxia. O que é a ecologia, o que é a intuição, o que é o medo, o que é o amor, o que é a sedução. Enfim, tudo isto são que influência tem a mente sobre a matéria, sobre a emoção, o passado, o futuro. E nos últimos 100 anos, aquilo que nós vimos há bocadinho,
que é a partícula tem um comportamento dual. A partícula quântica pode ser encarada de uma certa forma como uma partícula e de outras vezes como uma onda. Portanto, mas ela é uma partícula ou uma onda? É as duas coisas. Ou seja, reparem bem o que eu vou dizer. A coisa mais pequena que existe são duas. Percebem isto? Isto faz-me lembrar dois computadores a falar um com o outro. Então pá, lá em baixo e tal, como é que é aquilo? Estou aqui na 0 e 1. E qual é que é mais importante? Não sei, são os dois. Percebem aqui o processo intuitivo de perceber que a dualidade é a base de toda a essência da matéria e, portanto, também da vida. Portanto, uma coisa pode ser duas, pode estar em vários locais ao mesmo tempo. Já vimos aqui o emparelhamento quântico. Pode estar ligada a outra e comunicar instantaneamente, não importa a distância. Pode atravessar um corpo sólido, que é o túnel quântico, não vou estar aqui a entrar em detalhe. O observador tem influência no resultado da experiência. Tudo isto são coisas que já se conhecem. O que eu estou aqui a falar, isto tem 100 anos. Isto não foi descoberto a semana passada. É só para vos explicar que há um processo intuitivo, há um processo experimental que verifica cientificamente isto, e depois há um período indefinido, pode demorar 100 anos, 500 anos, 1000 anos, até isto entrar dentro de nós. Não vale a pena dizer que é o Vaticano, nem dizer que é a NASA, nem dizer que é os governos e que não sei o quê. É a nossa essência humana. Como uma forma de autoproteção, de proteção daquilo que são as nossas crenças e a nossa forma estável de estar, de algum modo evitamos pensar nelas. Escondemos essas coisas e, portanto, isto é uma coisa que se passa, dizem as pessoas, isto passa-se lá no infinitamente pequeno e, portanto, é uma coisa que não nos influencia. A energia é matéria. Vocês reparem, esta afirmação, E igual a mc², a energia é matéria, é uma coisa revolucionária. Isto é uma coisa que tem mais de 100 anos. Energia é matéria. É evidente, e agora volto aqui às pontes para outras dimensões, há muita gente que usa isto para não sei o quê, agora faço energia com as mãos e faço mudar não sei o quê, etc. Cuidado, porque há coisas que funcionam. Nós sabemos que funcionam na lógica da correlação. Okay? Eu ponho as mãos numa pessoa, durante vários dias essa pessoa melhora. Há uma correlação entre este movimento e o que acontece. Não é uma relação de causa e efeito. Não é? Agora ponho as mãos e a pessoa melhora. Isso não é assim. E, portanto, toda esta lógica de que a energia é matéria, ou que de algum modo está correlacionada com a matéria, é algo que já tem também muito tempo. Que a energia é descontínua, já falámos aqui, e que o espaço e tempo estão interligados. Que a maior parte do espaço é vazio, que deve haver forte energia no vácuo, e que há uma ordem que mantém a matéria no lugar, a antimatéria, que também já falámos aqui. Mais recentemente, estão ali um conjunto de cientistas que se dedicaram a este tipo de estudos e que, portanto, começam-se a levantar outras pontes no conhecimento científico. Que a mente e a emoção podem influenciar a matéria, que ao nível mais básico toda a matéria está interligada por um campo de energia, o chamado campo 1.0, que o nosso corpo é feito de átomos e moléculas e renova-se todo mais ou menos anualmente. Não é bem assim, há partes do corpo que se renovam em 2 dias e há partes do corpo que demoram 7 anos. O nosso esqueleto, passado de 7 anos, é diferente. Isto é uma coisa que a ciência sabe hoje. Vocês já alguma vez pensaram que, quando tiverem uma doença, vocês são capazes de imaginar que aquilo foi apenas uma deformação ali, temporária daquelas células e que aquilo se as células vão ser todas novas daqui a 2 anos ou daqui a 2 meses, não há razão nenhuma para aquilo não desaparecer. Ninguém consegue equacionar isto. Toda a medicina diz, estás com um cancro, isso vai piorar. Está com cancro, podes estar com cancro hoje, amanhã pode não estar. Ninguém equaciona isto. Existe uma crença tão forte de que nós somos uma máquina newtoniana, que vai envelhecendo e degradando, e que não tem um mecanismo regenerativo, que é muito complicado uma pessoa, quando está com uma doença, esperar que a doença passe. Aliás, é chamado crime. Vocês sabem. A pessoa que está com uma doença e não vai ao médico, ela é criminosa. Certo? Porque há esta crença de que a medicina é que tem que ir resolver aquele problema da pessoa. Ora bem, eu estou aqui a levantar pontos. Eu não estou a dizer, voltamos aqui à mesma história. Atenção, isto não é causa e efeito, isto é correlação. Nós sabemos que o nosso corpo se renova, todas as células, todos os átomos, todos os quarks do nosso corpo, daqui a 7 anos são outros.
que é que mantém a lógica disto tudo funcionar? Terá que haver, parece-me a mim, não é? Pensando nestas coisas, terá que haver alguma coisa que governa todo este mecanismo celular, que está para além do nosso conhecimento, que alguma influencia. Nós conseguimos chegar aqui, possivelmente mexemos nos cordéis para poder chegar cá. Certo? E a física quântica dá-nos um pouco esta expectativa de que isto é possível. Agora, atenção, claro. Não vos estou a dizer quando estiverem doentes para ir ao médico. Não? Estou a dizer é que há aqui algumas correlações e que experimentem a fazer em pequenos ensaios algumas coisas. Eu próprio, quando estou com gripe há vários anos, mantenho durante 2 dias a dormir e a gripe passa. E tenho feito isto sistematicamente. E pronto, se calhar um dia acontece e depois, Carlos, tu és um maluco, não sei o quê, afinal, não sei o quê, esta medicina. Não, há coisas que nós experimentamos em nós próprios que vemos que funciona porque temos este conhecimento e vamos experimentando dentro de um limite razoável. O repouso gera regeneração. O repouso gera regeneração. Todos sabemos isto intuitivamente. Não é? Que o corpo emite luz. O vírus, por exemplo, é um conhecimento científico muito recente. Porquê? Porque o vírus é 1000 vezes menor que uma célula. Uma célula é observada com o microscópio óptico. Mas o vírus não é observado com o microscópio óptico. Não tem capacidade para ver o vírus. Porque é 1000 vezes mais pequeno que a célula. Ora bem, nós começamos a pensar, como é que uma coisa 1000 vezes maior que outra, menor que outra, pode afetar essa coisa? Isto não faz muito sentido, pois não. Como é que um vírus entra dentro de uma célula e reproduz de tal maneira e influencia todas as outras e pronto, e tem esse poder? Isto é uma coisa estranhíssima, mas pronto. O Deepak Chopra tem uma teoria que é um processo de sedução. O vírus começa a dançar à volta da célula e a célula permite-lhe que ele entre e a partir daí é uma festa. Todo este processo de sedução parte do pressuposto de que essa célula se deixa enganar. Ora bem, nós sabemos hoje que uma pessoa vacinada por uma coisa qualquer é imune mais ou menos para o resto da vida. Porquê? Porque fica gravada na memória, no DNA, nas células, que aquele já não entra cá mais. Certo? Este é o princípio da vacina. É o princípio da imunidade. Mas se eu for para uma outra zona do planeta em que não tive contacto, ainda não fui enganado por aquele vírus facilmente entra em nós. Mas se o meu sistema imunitário estiver perfeitamente saudável e acima, normalmente os vírus têm algum respeito, não se consegue facilmente enganar. Portanto, este é o princípio que está nesta lógica do vírus e da célula. É conhecimento científico? É aplicado no dia-a-dia? Não. Isto é extremamente polémico. Há muita conversa à volta disto. Há os que defendem que não é preciso vacinar, há os que defendem que tem que se vacinar. É evidente que a vacina é uma segurança. A pessoa está vacinada e pronto, está segura, em princípio não. Mas é assim, se nós pensarmos há cerca de 1000 e tal vírus, e os mais perigosos, os 10 primeiros mais perigosos, não são, nem sequer é o ébola, é uma série de coisas que são completamente fora de... Nós não nos vacinamos para os 10 mais perigosos. Mas também não nos vacinamos para os 1000 e tal. Só nos vacinamos para o sarampo, para a rubéola, para blá. São um conjunto de vírus que foram definidos pela comunidade científica e pela sociedade como aqueles que são obrigatórios para a vacina. E, Para portanto, muitos outros não há. Há ébolas e malárias, não há vacina. sim, Estão a tentar. se calhar Mas mata muito, posso lhe dizer que ia deixar aqui um bocadinho para a em frente, África a malária mata que se farta. só para... Queria chamar aqui esta minha teoria. Já vimos esta fórmula que está aqui do Einstein e depois temos a fórmula do Max Planck, que é a energia igual à constante Planck vezes a frequência. Se nós juntarmos estas duas fórmulas, vemos que a massa é igual a uma constante dimensional vezes a frequência. Isto, e já vários físicos se aventuram nesta intuição. E o que eu gostava, no fundo, para explicar um bocadinho a minha teoria e desses físicos, é que vissem aqui este vídeo que eu costumo passar. Não sei se ele vai passar aqui. Uma determinada frequência, isto é um prato metálico, depois põe-se para lá farinha, ou açúcar, ou qualquer coisa. E, portanto, faz-se uma vibração de uma certa frequência. Quando há uma certa frequência,
forma-se uma determinada configuração. Ok? É um desenho. Eu começo a aumentar a frequência e vocês vão ver que a figura não muda continuamente. Tem ali umas variâncias, mas depois, quando chega a uma certa frequência, salta para outra imagem. Eu gosto de chamar a atenção disto porque isto, para mim, também é a essência da quântica. A quântica tem esta lógica do salto. Ou seja, há matéria, chamemos-lhe que esta rosa que vocês estão ali a ver é um pedaço de matéria que está numa certa frequência. Se eu aumentar essa frequência, há outra frequência em que aquilo passa a ter outra configuração. Vou só ver para vocês verem como é que isto funciona. Eu vou passar aqui mais à frente. À medida que a frequência vai aumentando, isto vai sendo mais notório. Ou seja, as imagens que vão aparecendo, às vezes é preciso aumentar demasiado a frequência para voltar a saltar a imagem. Nas mais baixas aquilo são uns saltinhos mais pequeninos, depois à medida que vai aumentando vai ficar mais claro. Isto é para vos explicar, é uma forma de explicar, enfim, com este exemplo, aquilo que me parece possa ser, digamos, aqui a questão da nossa matéria. A nossa materialidade neste universo que nós estamos aqui. Atenção, que esta constante D é a velocidade da luz e a constante Planck. O que é que quer dizer? No nosso universo, a velocidade da luz é uma coisa fixa e a constante Planck é uma coisa fixa. Mas quem é que me diz que não existem outros universos com outra velocidade da luz e outra constante de Planck ou de outro qualquer? Havendo isso, é possível coexistir no nosso mesmo espaço-tempo outras matérias, certo? Ou seja, há um conjunto de frequências. Isto é a teoria das cordas, porque a teoria das cordas diz que todas as partículas quânticas nascem de uma frequência vibratória. E, portanto, existe uma espécie de um zoo de partículas que são um conjunto de frequências vibratórias que cria esta massa. Se eu tiver outras frequências, com outras constantes, eu poderei ter uma outra realidade. Era isto que eu gostava de trazer aqui para vocês perceberem. Isto são duas fórmulas simples, não está aqui nada de especial. O único conceito que está aqui é o conceito quântico do salto. Ou seja, estas coisas, a matéria, com certas frequências, a matéria tem uma determinada cristalização, chamemos assim, e depois aumentando essa frequência, aquilo cristaliza de outra maneira, cristaliza de outra maneira. Ou seja, é como se nós, aquilo que existe, então, toda a matéria, no fundo são as partículas quânticas, resultam de determinado conjunto de frequências, sabemos assim. Ou seja, o nosso universo é governado por um conjunto de frequências. Esta é a teoria hoje das cordas, que no fundo diz que há um conjunto de sons, e ainda por cima depois vai para a matemática e diz que é de 11 dimensões, para lá da nossa dimensão, que esta matemática é que governa este zoo de partículas. Eu parece-me, daquilo que conheço e daquilo que tenho lido e daquilo que tenho falado com outros cientistas, que é possível haver outros universos com outras constantes. Tudo isto aponta nesse sentido. Ok? Sim, está-se muito entrosado e assente a teoria do multiverso e até às 14 dimensões. Dado que isto encravou, se calhar ia ficar por aqui. E deixava-vos... Portanto, dá a sensação que nós estamos numa matriz digital e que, portanto, é provável o entrelaçamento de outras matrizes nessa matriz, porque como a matéria só existe em determinado espaço-tempo, não é? Só existe ali, é o sítio em que ela cristaliza, no intervalo pode haver uma infinidade de outros. As infinitas possibilidades da física quântica, uma delas que já vos falei aqui, que é a computação quântica, toda a nossa tecnologia atual baseada no transistor de silício, que é feito com uma lógica do túnel quântico, que faz o transistor de silício. Toda a nossa sociedade atual está baseada neste transistor, que é feito de areia. O silício é feito de areia.
se este transistor deixar de funcionar, a nossa sociedade instantaneamente para. Se houver alguém de fora que desliga este processo quântico do silício, a nossa sociedade, como a conhecemos, desaparece. Instantaneamente. Porque nada funciona hoje em dia sem um microprocessador. Nada. Desde as telecomunicações, desde a agricultura, a indústria, tudo, cada vez está a ser mais. Até a própria informação. Toda a informação que nós temos hoje está em digital e está na lógica de ser guardada neste processo. Isto são areia e impulsos elétricos. É a base da nossa sociedade. Okay? Só para perceberem como é que a física quântica, que apareceu há 100 anos, há 50 tomou conta da nossa sociedade. Estamos baseados numa física que tem estas esquisitices todas e que nós estamos a aproveitar a nosso proveito, mas que baseia-se neste princípio que nós pensamos que é imutável. Se alguém mexer nisto, se alguém de fora mexer nisto, acaba com isto. Se alguém que tenha tecnologia suficiente conseguir chegar aqui e mudar o princípio quântico do silício, a nossa sociedade desliga-se instantaneamente. Percebam isto? É preciso tirar o oxigênio quando vê. Portanto, o computador quântico é baseado naquela lógica do emparelhamento quântico, vocês já viram. E agora vamos aqui às outras coisas um bocadinho mais laterais. Era isso que eu queria terminar. Portanto, esta questão dos orbes, enfim, é uma pesquisa que eu ando a fazer, que eu ao princípio acreditava que isto era pozinho, grãozinhos de pó, mas se vocês começarem a investigar isto, vão começar a perceber que isto tem ali qualquer coisa de estranho. Os crop circles, também uma coisa muito interessante de investigar. Mas a última que eu vi é que dentro do crop circle, no Brasil, há um crop circle numa zona que não tem telemóvel, e a pessoa vai para dentro aqui do crop circle e passa a ter sinal de telemóvel. Coisa estranha, como é que dentro do crop circle tem telemóvel e fora do crop circle não tem telemóvel. Uma zona completamente de sombra, dá a sensação, lá está, voltamos aqui sempre à mesma história, dá a sensação que há uma ligação dali do dentro do crop circle para outra zona qualquer. Vida após a morte é um outro tema interessante, e portanto este é um caso de um neurocirurgião que não acreditava absolutamente nada nestas coisas e depois teve uma experiência de quadro de morte e depois vem cá tentar, passeou ao outro, o curandeiro, depois vai explicar aos outros como é que é e depois vão se rir, obviamente, dele, da experiência que ele teve. Esta experiência já foi repetida com 2060 vítimas e, portanto, é sempre a mesma história. O que as pessoas relatam há uma correlação. Voltamos aqui à história da correlação. Não é causa e efeito, portanto, não experimentem morrer para ver como é que isto está, porque isto não é Vamos experimentar, com certeza. Vamos experimentar um dia. A aveniologia, já falámos aqui dos antigravíticos, e portanto o vencer o espaço-tempo tem a ver com o vencer essencialmente o tempo. Do contacto com outros seres, e portanto isto aqui já são... isto é alguém que desenhou esta coisa, portanto é alguém que entra em processos meditativos, recebe estas imagens e vai desenhando. Mas o que é mais interessante observar nisto é que isto depois passa-se em outros lugares do mundo, com outras pessoas. Portanto, de repente há alguém que desenha uma coisa parecida com outra. Pessoas que não se conhecem. E estas correlações são muito estranhas. E, portanto, é nessas correlações que a ciência se baseia. Toda a ciência se baseia. Começa a encontrar correlação, cria-se uma teoria. Pronto. Portanto, já não podemos dizer que isto não existe. É demasiado estranho alguém fazer um desenho ali, outro na China e outro não sei o quê, e depois vão ver os desenhos são iguais. Como é que alguém recebe esta informação? De onde é que ela vem? Ok? Eu tenho uma teoria que é a cloud. Nós temos os computadores na cloud. Portanto, e o nosso cérebro capta a cloud. Isto é uma teoria. Telepatia, já há bocado falei aqui do Dr. Luís Portela, que é uma das áreas de investigação. Espiritismo também. Luz e aleatoriedade. A luz é o estudo da luz. Todo o nosso corpo emite luz e, portanto, há investigadores a tentar perceber essa emissão de luz. Qual é a relação que existe? E há uma relação normalmente com o estado de saúde entre a luz emitida e o estado de saúde da pessoa. E há muitos estudos e muita coisa que vocês procuram na internet que faz algum sentido. É evidente que há aqui muita coisa. Será charlatanismo? Será, como é que é dizer, invenções mais estranhas, mas há muita coisa repetida que faz algum sentido. Isto é o 11 de setembro, num processo de mediação. Há uns dispositivos que estão ao longo da Terra e que vão gerando zeros e uns aleatoriamente. E, portanto, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, e aquilo deverá ser, ao fim de tanto tempo, 50% zeros, 50% uns. É um processo quântico de emissão aleatória, e, portanto, aqui dá zeros e uns. Na data do 12 de setembro, esses dispositivos começaram a dar zeros a mais ou uns a mais. Não faz sentido. Portanto, há uma relação entre emoção na Terra e aleatoriedade de dispositivos quânticos. Isto é muito estranho. Mas isto são evidências científicas e, portanto, não podemos ignorar que elas existem.
A meditação e as terapias de grupo, portanto, tudo isto são processos que nós sabemos, baixamos a frequência do cérebro e, portanto, temos acesso a outras dimensões, e o relax, e a regeneração das células. E, portanto, todos estes processos estão de algum modo interligados e a teoria quântica vem dar aqui um bocadinho. Isto é o Greg Braden, também liga a oração ao coração e, portanto, que o nosso órgão cardíaco também tem um conjunto de emissões que nós até agora pensamos que é tudo o cérebro, mas afinal há coisas que vêm do coração. E um dos exemplos é vão mostrando imagens sequenciais às pessoas e vão medindo a emoção que essas imagens provocam nas pessoas através do batimento cardíaco e do cérebro. E é interessante que nessa sequência de imagens, que nós sabemos, o computador sabe qual é a imagem que vai passar a seguir. Não é normal que a pessoa, antes da imagem aparecer, já o coração está a sentir uns microsegundos antes que aquela emoção vai sentir. Tudo isto são estudos que são repetidos e que, portanto, levantam a ideia de que há uma ligação temporal, fora do tempo, no que toca à emoção. E que há aqui uma correlação, voltamos aqui ao termo da correlação. Todo o processo da cura também é uma área, todas as áreas das medicinas alternativas, a cura pela mente, aqui a parte do consciente e do inconsciente, que já vos falei aqui, em que, digamos, nós vivemos 5% do nosso tempo conscientes. A epigenética, um novo ramo da ciência. Até agora era a genética que dizia tu vais ser com os olhos azuis e vais ter alto e vais ser baixo e vais ter estas características morfológicas. A epigenética vem dizer que o DNA é um mapa. Se nós não fizermos nada, aquilo é um GPS que nos vai levar a ser careca, ou a ser com olhos azuis, ou a ser não sei o quê. Mas que a epigenética é possível mudar esse DNA. Ele também tem, enfim, este livro da Biologia da Crença é também super revelador e também sugiro a lerem, e que ele diz que as proteínas do nosso corpo têm o que ele chama uma assinatura quântica. E o exemplo mais simples é quando nós fazemos um transplante de um órgão, para outro corpo, apesar daquilo ser uma célula de pele que vai deste órgão para aquele corpo, é célula de pele, o outro corpo sabe que aquela célula não é daquela pessoa. É como se a célula tivesse, ele chama isto de assinatura quântica, lá está, como nós não temos outras definições, a quântica acaba por servir aqui um bocadinho como explicação para estas coisas. É assinatura quântica e, portanto, aquele sabe que não é igual. O que é que ele suspeita? É que todo o nosso corpo é governado por uma assinatura quântica, como se fosse uma impressão digital. De algum modo, se nós conseguíssemos tirar isso, os nossos bilhetes de identidade passavam a ser como uma assinatura quântica, era mais fácil. E o que ele acha é que este corpo, ao desfazer-se e desaparecer, é provável que daqui a 100 anos que haja uma assinatura quântica semelhante que vá governar uma coisa muito parecida. Okay? Isto são teorias que fazem, que resultam da epigenética e do estudo do comportamento celular, muito preciso, muito científico, e que eu vos recomendo a investigar. Se calhar ficava por aqui, já que eu não sei muito do assunto. A evidência é que a coisa mais pequena são duas, pode estar em dois locais ao mesmo tempo. Tudo é relativo, exceto a velocidade da luz no vácuo. Portanto, vocês já perceberam que a velocidade da luz não é relativa. Ok? Ou seja, eu quando me desloco contra a luz trava. É como se ela fosse uma coisa absoluta. Este é o meu ponto, para vocês perceberem. Ou seja, não depende do estado do observador. Exatamente. Muito obrigado. Deixava agora espaço aqui para as vossas questões. Não sei se passou muito rápido.